Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 18 de dezembro de 2021, na parte da manhã, o 93º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Estamos num mundo em transformação, onde tudo parece estar fora da sua ordem rotineira. Todos podem perceber que as coisas não são mais como eram e não voltarão a ser. Logo, há uma travessia a fazer da situação anterior para uma nova situação que se avizinha. Enquanto a antiga situação não sucumbe definitivamente e a nova não se estabiliza, vivemos momentos instáveis. Entender como este jogo acontece vai facilitar a sua passagem por esse momento tormentoso, por esse momento de travessia. E facilitar a sua passagem por esse momento é o objetivo do canal. Nem todos conseguirão minimizar os danos desta caminhada por um terreno tão inóspito, mas isso faz parte de uma certa seleção natural. Por mais que queiram criar artificialismos, a lei natural sempre prevalece nos ciclos. Quem se sai melhor são os mais preparados e aptos, e nesse contexto, informação e discernimento são decisivos. Os avisos são dados, as oportunidades oferecidas, que cada qual faça o que o seu livre-arbítrio determina e colherá o que plantar. Essa é a lei. Vamos então aos movimentos das peças, começando pelo cavalo. A situação na Ucrânia continua a ser artificialmente inflamada pelos dominadores globais, a fim de criar um novo catalisador. Essa é uma necessidade que eles têm, e eu tenho colocado isso para vocês. Eles têm pressionado a Ucrânia a avançar sobre a região separatista de Donbás. Falando em uma conferência de imprensa recentemente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse o seguinte sobre este tema, abre aspas, cada vez mais forças e equipamentos estão sendo acumulados na linha de contato de Donbás, apoiados por um número cada vez maior de instrutores ocidentais. Fecha aspas. Numa reunião virtual entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Joe Biden, no dia 7 de dezembro, ficou claro que nenhuma das duas partes queria ceder, pelo menos publicamente. Na verdade, ambos sabiam que estavam indo para uma reunião que teria provavelmente poucos frutos. Entretanto, logo depois da reunião, os Estados Unidos disseram que caso a Rússia invada a Ucrânia, os Estados Unidos adotarão sanções econômicas contra a Rússia e darão apoio diplomático e militar, fornecendo armas e equipamentos à Ucrânia. Ou seja, deixaram claro que a OTAN e os Estados Unidos não vão se envolver militarmente diretamente no conflito, darão apenas apoio. Isso é o mesmo que dar o consentimento para a invasão da Rússia na Ucrânia, uma vez que sanções econômicas nunca foram eficazes. A título de exemplo, podemos citar o caso da Coreia do Norte, que está sob sanções econômicas há décadas, o que não a impediu de desenvolver armas estratégicas no seu programa de armas. Cuba é outro caso como esse. O país está sob sanções econômicas há décadas e isso não mudou o regime que existe lá. Eu já expliquei nos vídeos que os russos consideram que foram traídos pelos ocidentais na questão da expansão da OTAN para o leste. O presidente Putin já deixou claro que não vai permitir a instalação de mísseis da OTAN na Ucrânia, pois estes poderiam atingir Moscou, capital da Rússia, entre 7 e 10 minutos, ou até mesmo em 5 minutos, caso sejam mísseis hipersônicos. Logo, tem-se aí uma linha vermelha que foi traçada,
e uma situação explosiva que pode estourar nas próximas semanas. Praticamente uma semana depois da reunião do Putin com Biden, o presidente Putin reuniu-se também com o presidente da China, Xi Jinping, uma reunião que aconteceu de forma virtual no dia 15 desse mês. Eles salientaram que a parceria estratégica entre os dois países está baseada na não interferência nos assuntos internos um do outro. Segundo divulgado pelo Kremlin, na parte privada da reunião, a China deu apoio total à Rússia na crise que ela enfrenta com relação ao Ocidente, em especial à OTAN. Sabemos que esta aliança entre a Rússia e a China é uma aliança de conveniência, de momento, mas que ela tem se fortalecido dia após dia graças aos erros estratégicos dos Estados Unidos e da Europa, fortemente influenciados pelos dominadores globais. São os dominadores globais que não querem trazer a Rússia para próximo do Ocidente, porque assim enfraqueceria a China, e esse não é o objetivo deles. Na verdade, os americanos e europeus estão lidando com a possibilidade de um cenário bem complicado, que seria a invasão simultânea da Ucrânia pela Rússia e de Taiwan pela China. Nessa hipótese, a capacidade de reação do Ocidente seria testada de forma decisiva. Os Estados Unidos continuam a se envolver na guerra da Síria, onde mantém bases militares não autorizadas pelo governo sírio. Os dominadores globais têm ansiosamente tentado incrementar a guerra na Síria, em busca, naturalmente, de mais um catalisador. Militares do Exército dos Estados Unidos, de uma unidade não identificada, efetuaram exercícios conjuntos com tropas rebeldes das chamadas Forças Democráticas da Síria, perto do assentamento de Abu Ashab, na margem esquerda do rio Eufrates. No início deste mês, um helicóptero Mi-17V5 da Força Aérea da Índia caiu em Tamil Nadu com o general Bipin Rawat, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Índia, estando a bordo do helicóptero. Ao que se sabe, ele não sobreviveu. Foi iniciada uma investigação, naturalmente, para determinar a causa do acidente, a causa da queda do helicóptero com o chefe do Estado-Maior de Defesa da Índia. Já que estamos falando em Índia, vale comentar que esse país começou a receber sistemas de defesa antimísseis S-400 da Rússia neste mês, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia, Harish Vardhan Shringra. Rússia e Índia assinaram 28 acordos de investimento, incluindo acordos em aço, construção naval, carvão e energia. E a Índia ainda produzirá mais de 600 mil rifles russos de assalto Kalashnikov. Veja uma foto da bateria de defesa antiaérea S-400 comprada pela Índia. No dia 10 de dezembro, o Exército Brasileiro e a Embraer apresentaram o radar Saber M200 Vigilante, com tecnologia 100% nacional. Com alcance de 200 km, o Saber M200 Vigilante é um radar de vigilância de médio alcance, desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Exército, para atender às necessidades do projeto estratégico do Exército de defesa antiaérea. Ele representou uma considerável evolução na tecnologia nacional na área de defesa antiaérea. Veja uma foto do radar. Uma outra notícia interessante veio da Força Aérea Brasileira. O Brasil entrou na era hipersônica. A FAB testou no dia 14
um motor de propulsão hipersônica chamado de 14X, que foi acelerado a uma velocidade próxima de Mach 6, 6 vezes a velocidade do som, por meio de um acelerador hipersônico desenvolvido pelo Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, dentro do programa Cruzeiro, no Centro de Lançamento de Alcântara. Além do Centro de Lançamento de Alcântara, o Centro da Barreira do Inferno também monitorou o evento. Este é o primeiro demonstrador brasileiro da tecnologia hipersônica aspirada, conhecida pela sigla em inglês Scramjet. Vejam a seguir uma foto do lançamento. Vamos agora à movimentação da peça Torre. Como eu já adiantei aqui no canal, o governo chinês não tem a intenção de autorizar que as empresas chinesas com dificuldades financeiras, como a Evergrande, já tão comentada, paguem o que devem a credores externos. A prioridade é pagar os credores chineses internos e manter a estabilidade social. Uma crise no sistema de construção civil chinês poderia criar embaraços na questão da estabilidade social, o que é inadmissível para o governo chinês. Logo, os credores externos que possuem valores elevados a receber poderão passar por graves dificuldades, causando um efeito cascata. Todos os fundos de investimento, bancos e etc., estrangeiros que investiram na China estão agora para saber o que vai acontecer. Certamente, eles não receberão esses valores até que os credores internos da China tenham sido quitados. A inflação nos Estados Unidos continua em ascensão, em elevação. Os preços ao consumidor aceleraram no ano até novembro, no ritmo mais rápido em 39 anos, mostram os novos dados do governo americano. O Bureau of Labor Statistics informou em 10 de dezembro que o índice de preços ao consumidor, que reflete a inflação da perspectiva dos consumidores finais, aumentou 6,8% nos 12 meses até novembro. Este é um fenômeno que afeta vários países devido às dificuldades nas linhas de suprimentos. No Brasil, não é diferente. Observem o gráfico a seguir. Para combater a inflação, o Banco Central brasileiro elevou drasticamente os juros, mais que quadruplicando a taxa básica de juros, a Selic. Veja o gráfico. Para 2022, temos uma China com problemas econômicos sérios e uma Europa e Estados Unidos com inflação crescente, dificuldades com mão de obra, linhas de suprimento deficientes e uma bolha da dívida incontrolável, que ameaça, em consequência, a hegemonia da moeda americana, o dólar. Será um ano mais desafiador do que foi 2021, sendo a maioria dos problemas criados de forma proposital. Eu já comentei aqui sobre a cyberpandemia, tão propalada, divulgada pelo Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. Pois bem, soube-se que no início deste mês, Israel liderou uma simulação de um grande ataque cibernético ao sistema financeiro global. Vou repetir, uma simulação de um grande ataque cibernético ao sistema financeiro global. Essa simulação incluiu 10 países, além de representantes do Fundo Monetário Internacional, o FMI, do Banco Mundial e do Banco de Compensações Internacionais.
Funcionários do governo israelense disseram que tais ameaças são possíveis na sequência de muitos ataques cibernéticos de alto nível contra grandes empresas e que a única maneira de conter qualquer dano é por meio da cooperação global, uma vez que a segurança cibernética atual nem sempre é forte o suficiente. Michel Weiss, gerente cibernética financeira do Ministério das Finanças de Israel, disse, abre aspas, os atacantes estão 10 passos à frente do defensor, fecha aspas. Os participantes da simulação discutiram políticas multilaterais para responder a essa crise, incluindo um feriado bancário coordenado, períodos de carência para reembolso de dívidas, acordos de swap, repo e desvinculação coordenada das principais moedas. Observem o aviso que foi colocado de que os agressores estão 10 passos à frente e que as medidas planejadas por eles na simulação incluem feriado bancário e desvinculação das principais moedas, tudo coordenado e acontecendo de forma simultânea nos vários países e instituições participantes. Se esse cenário de problema de ataque ao sistema financeiro não fosse muito provável, por que eles teriam feito agora esse treinamento, essa simulação? O cenário está bem desenhado para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vejam os participantes. Aqui no canal, eu já mostrei que esta pandemia foi muito útil aos homens mais ricos do mundo, principalmente os ligados ao ramo da tecnologia. Eles ficaram ainda mais ricos num verdadeiro programa de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Para se ter uma ideia, segundo o último relatório chamado Desigualdade Mundial, os bilionários do mundo ganharam mais 3,7 trilhões de dólares. Vou repetir, 3,7 trilhões de dólares somente no ano de 2020. Portanto, certamente, eles não são tolos e nada aconteceu por acaso. Eu já disse que se vocês querem ter sinais do que vai acontecer, observem as pessoas ricas e bem informadas, o que elas estão fazendo, como elas se preparam para o futuro. Eu já mostrei aqui que os donos das empresas mais importantes, principalmente as tecnológicas, como a Tesla, Facebook e Amazon, eu já mostrei aqui como eles estão ganhando dinheiro. Eu já mostrei para vocês que os donos dessas empresas, Tesla, Facebook e Amazon, entre outras, que estão inclusive entre as empresas mais valorizadas na Bolsa, eu já mostrei que eles estão vendendo as ações, se desfazendo de suas próprias participações nas empresas que fundaram e administram. E esse movimento de venda não parou. Pelo contrário, empresários executivos, empresários e CEOs e executivos de várias categorias dessas empresas de tecnologia estão se desfazendo de ações em um ritmo muito mais rápido do que vimos nos últimos anos. E a diferença é que eles estão aumentando as vendas à medida que suas empresas realizam recompras recordes de ações. Só em novembro, para vocês terem uma ideia, só em novembro, eles venderam um total de 15,5 bilhões de dólares em ações. Um verdadeiro recorde. 48 altos executivos se desfizeram de mais de 200 milhões de dólares cada um deles em vendas de ações neste ano, cerca de 4 vezes a média em relação a de 2016 a 2020.
de acordo com um novo relatório do Wall Street Journal, citando dados da empresa de pesquisa Insider Score. Vejam a disparada de vendas mês a mês no gráfico a seguir. Pelo jeito, eles estão com pressa em vender as ações da própria empresa em que trabalham, ou, no caso dos donos, da própria empresa que fundaram e administram. E o mais impressionante é que eles estão fazendo isso quando suas empresas estão batendo recordes de valorização na bolsa. E estão, obviamente, bastante capitalizadas, as empresas. Nesse momento, entra outro dado importante. Um exame detalhado mostra que eles estão vendendo suas ações para suas próprias empresas. Vou repetir. Os executivos e donos das empresas estão vendendo suas ações para suas próprias empresas, num movimento incrível de recompra. Esta avalanche de vendas ocorre quando Goldman Sachs aponta que uma quantidade impressionante de recompras de ações aconteceu este ano, entre 885 e 925 bilhões de dólares, ou seja, quase um trilhão de dólares em recompras de ações apenas este ano. O que isso sugere é que os insiders estão despejando ações para suas próprias empresas em mercados secundários. Eles estão se aproveitando da valorização das bolsas, da capitalização das suas empresas e se desfazendo de suas ações, criando uma liquidez artificial com recompras. Vejam neste quadro como os bilionários venderam bilhões de dólares em ações apenas durante esse período de 2021. Surgem então algumas perguntas, e elas são: por que eles estão se desfazendo de suas empresas, se elas estão altamente valorizadas? Eles não acreditam mais no futuro delas, das empresas? Eles sabem de algo que vai acontecer que pode derrubar o seu valor, o valor de mercado das empresas, e estão aproveitando para drenar o caixa delas antes que não haja mais dinheiro? Essas são algumas perguntas que você precisa ter em mente. Por que alguém se desfaz de uma empresa lucrativa, altamente valorizada nas bolsas, se ele não tivesse uma perspectiva de futuro diferente da média dos investidores? Lembrem-se, pessoas ricas, bem informadas, não fazem movimentos tão volumosos e bruscos por motivo fugaz, por nenhum motivo. Eles sabem o que estão fazendo, eles não são tolos. Muito bem, o Congresso dos Estados Unidos aprovou, no dia 15, uma medida que aumenta o limite de endividamento do governo dos Estados Unidos em 2,5 trilhões de dólares. Como eu já havia informado, eles precisavam, os americanos, aprovar esse aumento até o dia 15, sob o risco do governo americano se tornar inadimplente, dar um calote inédito na história dos Estados Unidos. Agora, a dívida do governo federal estadunidense, que era de 28,9 trilhões de dólares, poderá se expandir até 31,4 trilhões de dólares. Isso não resolve nada, é apenas um paliativo, um anestésico. Os Estados Unidos continuam com déficit gêmeo crônico, sobrevivendo às custas do aumento de sua dívida, que já é enorme. Como eu disse, é apenas um paliativo, não resolve a causa do problema, que são déficits constantes, permanentes, crônicos. Por falar em bolha da dívida, a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, deu uma declaração interessante recentemente.
Ela disse o seguinte, abre aspas, podemos ver o colapso econômico em alguns países, a menos que os credores do G20 concordem em acelerar as reestruturações da dívida e suspender o serviço da dívida enquanto as reestruturações estão sendo negociadas. Fecha aspas. Acrescentando ela que é fundamental que os credores privados também ofereçam algum alívio. Ela sabe, assim como vocês que acompanham o canal sabem, que a bolha da dívida vai estourar. Vamos agora ao mundo da tecnologia e ao mundo virtual. A IBM e a Samsung desenvolveram ou obtiveram a tecnologia para uma nova família de semicondutores que pode dar início a uma nova era. Essa semana, elas anunciaram uma inovação no design de semicondutores, utilizando uma nova arquitetura de transistor vertical. Então, muda a arquitetura. Eles vão utilizar agora uma nova arquitetura de transistor vertical, que demonstra um caminho para escalar além da nanofolha e tem o potencial de reduzir o consumo de energia em 85%. A miniaturização e economia no consumo de energia vão permitir novas aplicações para essa tecnologia, notadamente no campo da internet das coisas, IoT. A arquitetura do transistor permite aproveitar melhor o espaço do semicondutor. Os transistores foram construídos para ficarem planos na superfície de um semicondutor, com a corrente elétrica fluindo lateralmente ou lado a lado através deles. Os novos transistores de efeito de campo de transporte vertical, conhecidos como VT-FET, são construídos perpendicularmente à superfície do chip, com um fluxo de corrente vertical ou para cima e para baixo. Recentemente, a IBM anunciou o avanço da tecnologia de chip de 2 nanômetros, que permitirá que um chip encaixe até 50 bilhões de transistores em um espaço do tamanho de uma unha. A Samsung já fabrica os chips de 7 nanômetros da IBM, que se tornaram disponíveis na família de servidores IBM Power 10 no início deste ano. Com esse anúncio agora, muda-se a arquitetura, além dos avanços já feitos no tamanho, que caiu de 7 para 2 nanômetros. Novos empregos dessa tecnologia que foi desenvolvida ou adquirida ou concedida, essas novas aplicações já estão disponíveis. No mundo virtual, a batalha continua. Uma falha conhecida como CVE 2021-44228, divulgada dia 9, foi detectada em uma peça comum de software de código aberto e está levando pesquisadores e empresas a atualizar seus sistemas em uma tentativa de evitar hacks e ataques ransomware. A vulnerabilidade, que alguns apelidaram de Log4 Shell, parece ser generalizada e provavelmente está presente em sites e aplicativos de alto tráfego, o que pode fazer com que os usuários vejam seus sites e aplicativos favoritos serem afetados. Jean Sterling, chefe de segurança cibernética da CISA, que é a agência do governo americano responsável por esse tipo de ameaça, disse o seguinte, abre aspas, esta vulnerabilidade é uma das mais sérias que eu já vi em toda a minha carreira, se não a mais séria, fecha aspas. Adam Meyers, vice-presidente sênior da CrowdStrike, uma empresa de segurança cibernética, disse o seguinte, abre aspas,
A internet está pegando fogo agora. Eu vou repetir o que ele disse. A internet está pegando fogo agora. As pessoas estão lutando para consertar, referindo-se às vulnerabilidades que eu citei, né? As pessoas estão lutando para consertar e todos os tipos de pessoas estão lutando para explorá-lo, referindo-se aos hackers tentando explorar a vulnerabilidade. Fecha aspas. Boa parte da internet mundial apresentou uma falha no dia 7, que foi causada na plataforma de computação em nuvem Amazon Web Service, conhecida como AWS, a mais usada no mundo. Essa falha na internet levou vários serviços online a apresentarem instabilidade, dentre eles iFood, Disney, Amazon Prime Video, dentre tantos outros. Né? Mais uma instabilidade. A internet está se mostrando um local pouco confiável. Vejam o que ainda temos a falar disso e tanto que já falamos em vídeos anteriores, ok? Soube-se agora, então, mais um dado, soube-se recentemente, através de uma publicação da organização sem fins lucrativos Property of the People, após uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação, soube-se que o FBI tem a capacidade de ver de forma legal alguns dos conteúdos do iMessage e coletar metadados do WhatsApp em apenas 15 minutos. De acordo com o documento, o WhatsApp fornece metadados ao FBI a cada 15 minutos, em resposta a um que eles chamam registro de caneta, ou seja, uma solicitação de vigilância, que fornece à agência, o FBI, a origem e o destino de cada mensagem para um indivíduo que seja o alvo. O FBI também ainda pode ver o conteúdo das mensagens de WhatsApp com backup, se não estiverem criptografadas, o que é a configuração padrão. Outras plataformas como Signal, Telegram e WebChat não fornecem o conteúdo das suas mensagens para as autoridades. O dinheiro, como eu já comentei aqui, idolatrado como um deus no Ocidente, vencendo a sua ruína. Segundo informações do Business Insider, com base em dados do The Information, o diretor executivo da Apple, Tim Cook, teria feito um acordo com o governo da China em 2016, sendo firmado um contrato de 5 anos com um valor superior a 275 bilhões de dólares pagos pela Apple ao governo da China. O intuito desse suposto contrato, desse acordo, seria acalmar as relações entre a empresa Apple e o governo chinês, que estaria cobrando deles mais investimentos. Segundo a reportagem, o acordo inclui o desenvolvimento de, abre aspas, mais avançadas tecnologias de produção, fecha aspas. E no acordo também teria o aumento do uso de fornecedores chineses, parceria com empresas de software da China, acordos com universidades de tecnologia locais da China, além do contínuo investimento de bilhões de dólares em diferentes áreas como empresas de tecnologia, lojas de varejo, projetos de energia sustentável e centros de pesquisa e desenvolvimento, tudo na China. Essa suposta parceria entre a empresa norte-americana Apple e o governo chinês parece estar dando bons resultados. Pela primeira vez em 6 anos, a China se transformou no segundo país, atrás dos Estados Unidos, onde mais se compram iPhones. Aliás, foi informado que os telefones da Apple foram usados para espionar funcionários do governo dos Estados Unidos. Os iPhones de funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos foram hackeados usando um spyware sofisticado desenvolvido pela empresa israelense NSO Group,
que é a fabricante do famoso Pegasus. Os ataques aos funcionários americanos foram feitos àqueles funcionários que estavam baseados em Uganda, na África. Um grupo de hackers, identificado como Lepsus, atacou no dia 10 o Ministério da Saúde, no Brasil, e outros 23 órgãos governamentais. Ele publicou, o Lepsus, em sua conta do Telegram, um post afirmando que tem o acesso e controle de um número não determinado de instalações de nuvem do governo brasileiro na AWS, que eu já expliquei a vocês, chama-se Amazon Web Services. Esse grupo, Lepsus, tirou do ar o Connect SUS, que é o site do Ministério da Saúde, onde as pessoas vacinadas podem ver o comprovante de suas vacinações. E passado já uma semana desse ataque, o Connect SUS não voltou ainda à normalidade, deixando então os vacinados de Covid impossibilitados de consultar seus certificados. O site da Polícia Federal Brasileira sofreu um ataque hacker no dia 14 e saiu do ar. O Lepsus Group, grupo esse que assumiu o ataque ao site do Ministério da Saúde, como eu comentei, esse grupo comentou sobre a falha no site da PF, mas não assumiu a autoria do feito. Aparentemente, os hackers não têm medo de ninguém. A situação no mundo virtual tornou-se tão insegura e as vulnerabilidades dos países tão evidentes que até mesmo os dados pessoais, como endereço, telefone, RG e CPF, incluindo assinatura e foto da CNH, os dados pessoais do presidente Bolsonaro, de ministros do Supremo Tribunal Federal e dos presidentes da Câmara e do Senado estão sendo agora vendidos na internet. Por R$200 pode-se acessar uma base de dados com informações de milhões de brasileiros. Os vendedores dessa informação montam o que eles chamam de painéis por pessoa, com informações que eles retiram do Senatran, da Receita Federal, do CAD-SUS, que é o cadastro do SUS, INSS e do SINARME da Polícia Federal. Não é a primeira vez que dados de autoridades vazam. No início do ano, eu informei o vazamento de informações de 233 milhões de brasileiros, o que também já incluía autoridades. Os vendedores dessa informação, que criam esses painéis, dizem que a vantagem agora é você pegar os dados atualizados. Bom, 2 fatos curiosos que merecem ser citados. Vamos ao primeiro deles. Lembram-se que num vídeo anterior eu disse que a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, pediu 50 anos para entregar a um tribunal os documentos em que se baseou para autorizar a vacina da Pfizer? Lembram-se disso? Eles pediram a um tribunal que requisitou os documentos que eles usaram de base para autorizar a Pfizer. Eles pediram 50 anos para divulgá-los no total. Pois bem, agora a FDA aumentou o prazo e está pedindo 75 anos para divulgar os documentos. Eles tinham pedido 55, perdão, não 50, 55. E agora estão pedindo 75, 20 anos a mais do que o pedido anterior. Ou seja, a FDA, analisou esses documentos todos em alguns meses para autorizar a vacinação e agora precisa, segundo ela, de 75 anos para divulgar. Se permitido pelo tribunal, isso significa que daqui a 75 anos as pessoas vão saber se ela, a FDA, fez certo ou errado ao autorizar o medicamento, pois antes disso não terão acesso aos documentos completos. Terão que esperar 75 anos para saber exatamente o que aconteceu e o que está nesse medicamento.
Agora vamos ao segundo fato curioso. Um fenômeno interessante que merece menção. Houve um aumento significativo na quantidade de brasileiros que saiu do país e está vivendo no exterior. Esse número saltou de 1,9 milhão em 2012 para 4,2 milhões hoje, ou seja, mais que dobrou. E o mais preocupante é que esse número pode aumentar, porque em 2018, cerca de 70 milhões de brasileiros que responderam à pesquisa disseram que deixariam o país se pudessem. Pedro Brits, professor da Fundação Getúlio Vargas, disse o seguinte, abre aspas, esse movimento de saída de brasileiros nos últimos anos é inédito e, de fato, representa a maior diáspora da história brasileira. Fecha aspas. O que é importante ressaltar também é que esse não foi um movimento repentino do último ano, nem dos últimos 2 anos. Ele já acontece já há algum tempo. Veja o gráfico a seguir com o número de brasileiros vivendo no exterior nos últimos anos. Além disso, é interessante ver também qual foi o destino que eles escolheram. Já que estamos falando de Brasil, em alguns comentários, algumas pessoas têm dito que sentem falta que eu fale mais sobre o Brasil. Nosso país está acéfalo, dividido, polarizado, numa grave crise entre suas instituições que disputam o poder entre si. Os interesses reais do Brasil ficam sempre em último plano e só a vaidade e a ignorância imperam nos círculos de poder. Nesse ambiente, não há muito o que se comentar, exceto que o checkmate global vai tornar esta situação ainda muito mais complicada e provavelmente provocar uma troca generalizada de cadeiras nos palácios. Muitas das ditas autoridades que vocês veem hoje não estarão mais em seus lugares. Peço a vocês que procurem entender o jogo para antecipar-se aos acontecimentos. Não se deixe entorpecer, não se deixe envolver pelo caos e descontrole dos nécios. Observe a dinâmica das peças com muito discernimento, agindo quando necessário, mas sem ser somente reativo. Como eu já disse, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em finalização. Na medida em que cada movimento, um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um forte abraço.